Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs, merendas religiosas, sejam todos muito bem-vindos à nossa catequese dominical. Antes de nós iniciarmos a Santa Missa, hoje o domingo do Bom Pastor, nós estamos refletindo sobre a nossa profissão de fé e começamos no primeiro artigo do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falamos no último domingo sobre a unidade de Deus e hoje sobre o Deus Trino, um Deus em três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao falarmos do mistério da Santíssima Trindade, sempre temos que caminhar com muita segurança para nós não errarmos na nossa fé. O primeiro ponto para nós refletirmos que é um mistério, que não é possível chegar ao conhecimento desse mistério sem a revelação. Se nós olharmos o Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo do Deus único, Senhor, Criador de todas as coisas. E alguns comentaristas da Escritura dizem que provavelmente Deus não revelou o mistério da Santíssima Trindade, dada a tendência muito grande que o povo tinha também no culto de outros deuses. Às vezes se sentia um povo mais frágil porque eles tinham somente um Deus. E outros povos que faziam divisa com o povo de Deus se julgavam mais fortes porque eles tinham aqueles que eles julgavam vários deuses. Mas o Deus único, Senhor, Criador de todas as coisas, era o Deus que lutava pelo povo de Israel. E essa revelação do mistério da Santíssima Trindade vem com a vinda de nosso Senhor a esse mundo. Em diversos momentos, Jesus vai revelar, falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que os três são somente um Deus, Senhor, Criador de todas as coisas. Isso envolve um grande mistério na nossa fé. Nós, mesmo quem tem um conhecimento mais profundo da filosofia ou da própria teologia, vai estudando o mistério, conhecendo um pouco mais de clareza, mas a profundidade do mistério é do conhecimento somente de Deus. E quando nós formos para o céu, aquilo que for suficiente para satisfazer a nossa inteligência, nós teremos a compreensão, para a satisfação da nossa inteligência. É um mistério, o mistério central da fé e da vida cristã. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer que nele e com ele é o mesmo e único Deus. Aquilo que nos diz a doutrina da Igreja, o Pai, desde toda a eternidade, gerou o Filho por via de pensamento. E a expressão do pensamento é a palavra, é o verbo. Por isso nós rezamos, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É a expressão do pensamento do Pai. Mas é importante nós notarmos, isso não há distinção de tempo. Desde toda a eternidade, o Pai gerou o Filho. Desde toda a eternidade, o Filho é gerado pelo Pai. E desde toda a eternidade, o Espírito Santo procede do amor do Pai pelo Filho. A expressão desse amor é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. E o que é bastante interessante na nossa fé, e tão bonito e digno, que esse mistério tão grande e tão profundo que ninguém pode compreender aqui na Terra, e nós trazemos esse mistério e ensinamos as crianças nas primeiras lições do catecismo. E as crianças que aprenderam o catecismo, estão se preparando para a primeira comunhão, ou já fizeram a sua primeira comunhão, são capazes de responder, sem entender como qualquer outra pessoa, mas vão dizer, há um Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, são três pessoas distintas em um só Deus. Todas as três têm o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma divindade. Um Deus em três pessoas.
diversos símbolos ou comparações que fazem da Santíssima Trindade, apenas para dar uma ideia, né, mas uma ideia muito vaga, porque sempre nós tocamos no mistério que está acima da nossa capacidade de compreensão, que não é contraditório, mas está acima da capacidade de compreensão da nossa inteligência. Pela graça do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar na vida da Trindade bem-aventurada. Agora, na obscuridade da fé e depois da morte, na luz eterna. O que é importante para nós? Em primeiro lugar, nós crermos, porque foi revelado por Jesus, foi revelado pela Sagrada Escritura, né, e interpretado à luz da tradição da Igreja. E a Igreja propõe para nós como verdade de fé, como dogma de fé. Primeiro ponto, nós crermos. Mas algo importante para nós é nós pensarmos na chamada inabitação da Trindade em nós, porque onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Quando nós estamos na graça de Deus, estamos unidos, vinculados à Santíssima Trindade. Quando nós recebemos Jesus na Santíssima Eucaristia, não está separado do Pai, não está separado do Espírito Santo. Nós fazemos uma atribuição às obras externas de Deus, é o que nós vamos ver na próxima semana, o Pai Criador. Ao Pai atribuímos a obra da criação, ao Filho a obra da redenção, ao Espírito Santo a obra da nossa santificação. Mas onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Como nós lembramos aqui na semana passada, aquelas palavras de Jesus a São Filipe. São Filipe perguntou a Jesus: Senhor, o Senhor nos fala tanto do Pai, mostra-nos então o Pai. E Jesus se surpreende e disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê, vê também o Pai. Não sabeis que eu e o Pai somos um só? Quando nós nos aproximarmos da festa de Pentecostes, nós vamos ouvir na liturgia da igreja aquelas passagens belíssimas da Escritura em que Jesus mostra a necessidade da sua volta para o céu, para que do céu Ele e o Pai possam enviar a nós o Espírito Santo. Assim reza a nossa fé, assim crê a igreja, assim também nós cremos no mistério da Santíssima Trindade. A fé católica é esta: veneramos, adoramos um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma a divindade, igual à glória e coeterna à majestade. Inseparáveis no que são, as pessoas divinas também são inseparáveis no que fazem, mas na operação divina única, cada um manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Exatamente o que nós falamos, né? Nós atribuímos as obras de Deus, a obra da criação a Deus Pai, mas unido ao Filho e ao Espírito Santo, a obra da redenção ao Deus Filho, unida a Deus Pai, a Deus Espírito Santo, e a obra da santificação nós atribuímos ao Espírito Santo, unido a Deus Pai e a Deus Filho. É o grande e profundo mistério da Santíssima Trindade. E nós devemos, com profundo respeito, adorarmos esse grande mistério. Gosto sempre de citar um exemplo na vida de Santa Elizabeth da Trindade, uma religiosa carmelita. Ela tinha uma devoção muito especial, né, à Santíssima Trindade, né, colocada aí no seu próprio nome, né, religioso. E ela tinha esse hábito piedoso de adorar o mistério da Santíssima Trindade, né? Ela confiando na graça de Deus, de que ela estava na graça de Deus, e se ela tinha Deus presente no seu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela repetia com muita simplicidade, mas com muita fé, essa oração: ó meus três, Pai, Filho e Espírito Santo, que habitam no meu coração. Uma devoção muito particular, não é, esse grande mistério da Santíssima Trindade. E dessa parte doutrinária, o que nós devemos aprender para a nossa vida? Primeiro, adorarmos, e depois nós compreendermos qual é o vínculo que une a Trindade. É o amor, não é, expresso no Espírito Santo, que procede do amor do Pai e do Filho pelo Pai. É o vínculo que deve unir cada um de nós a Deus, e que deve nos unir também entre nós. É o amor, essa expressão
do amor verdadeiro, do amor de Deus, dar a vida, sacrificar-se pela felicidade do outro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos nós iniciarmos então a Santa Missa. Hoje é um domingo muito especial, é o domingo do Bom Pastor, o segundo domingo depois da festa da Páscoa da Ressurreição. Dia de nós, uma extensão do Domingo da Misericórdia, para nós pensarmos e meditarmos na bondade, na misericórdia de nosso Senhor sobre cada um de nós e como Deus manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, sobretudo por essa proximidade de cada um de nós, pelo dom da Santíssima Eucaristia, por todos os sacramentos, pelo dom do sacerdócio católico. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus nosso Senhor o dom do sacerdócio, agradecermos todos os sacerdotes que já passaram na nossa vida, quantos benefícios nós já recebemos pelos padres que passaram em nossas vidas, ou aqueles que já foram para a eternidade, ou estão trabalhando em outras paróquias. Nós rezarmos e agradecermos a Deus, como Deus manifestou a cada um de nós a sua bondade e a sua misericórdia pelo dom do sacerdócio, e rezarmos pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, por aqueles que, escolhidos por nosso Senhor, mas que são instrumentos também para mostrar a bondade de Jesus, o bom pastor.